Bem-vindos ao 8º episódio de Origens, a série que desvenda os mistérios e as histórias mais profundas da Bíblia. Hoje, vamos adentrar um dos momentos mais dramáticos e humanamente complexos da jornada de Abraão. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai muito além do que você imagina. Estamos falando de promessas divinas, dúvidas humanas, decisões controversas e consequências que ecoam até os dias de hoje. Fique até o final, porque esta história vai tocar seu coração de maneiras que você não esperava. Imagine por um momento, você recebe uma promessa extraordinária, algo que transformaria completamente sua vida. Mas os anos passam. 1 ano. 2 anos. 10 anos. E nada acontece. A promessa continua sendo apenas palavras ao vento. O que você faria? Continuaria esperando? Ou tomaria as rédeas da situação com suas próprias mãos? Esta é a encruzilhada onde encontramos Abraão e Sarai. Já se passaram anos desde que Abraão deixou sua terra natal, guiado por uma voz que prometeu fazer dele pai de uma grande nação. Ele obedeceu. Deixou tudo para trás. Enfrentou fomes, guerras, separou-se de seu sobrinho Ló. Construiu altares. Ofereceu sacrifícios. Permaneceu fiel. Mas há um detalhe que corrói sua alma dia após dia: Sarai, sua esposa, continua sem filhos. E sem filhos, como pode haver descendentes? Como pode haver nação? Como pode uma promessa se cumprir quando o próprio corpo parece gritar impossibilidade? A noite cai sobre as tendas de Abraão. O silêncio do deserto é profundo, quase opressor. Abraão está sozinho, e seus pensamentos são um turbilhão de questionamentos. Foi nesse momento de vulnerabilidade que algo extraordinário aconteceu. A palavra do Senhor veio a Abraão em visão. Não era um sonho comum. Era algo mais intenso, mais real. Uma presença que preenchia todo o seu ser. E então, a voz. Poderosa, reconfortante, firme. Não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Escudo. Proteção. Recompensa. Palavras lindas, palavras grandiosas. Mas Abraão, naquele instante, não conseguia mais conter o que havia em seu coração. Por que de que adiantava proteção se ele não tinha a quem proteger? De que adiantava recompensa se não havia ninguém para herdar? Com uma honestidade brutal, Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás, se continuo sem filhos? O herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco. Você consegue sentir o peso dessas palavras? Abraão não estava sendo rebelde. Ele estava sendo real. Estava expondo sua dor, sua confusão, sua frustração. Ele havia esperado. Ele havia confiado. Mas o tempo continuava passando, e Sarai continuava estéril. Então, em sua mente, a única solução possível era que seu servo, Eliezer, aquele homem fiel que administrava sua casa, seria seu herdeiro. Não era o que ele queria. Mas parecia ser o que a realidade permitia. Um servo nascido na minha casa será meu herdeiro, Abraão continuou, e havia resignação em sua voz. Não raiva. Não amargura. Apenas a tristeza profunda de quem começava a aceitar que talvez a promessa fosse diferente do que ele havia imaginado. Mas então veio a resposta. Clara. Definitiva. Inquestionável. Não será esse o teu herdeiro. Aquele que sair de ti mesmo, esse será o teu herdeiro. O coração de Abraão deve ter saltado no peito. Não Eliezer. Não um servo. Mas um filho. Um filho de seu próprio sangue. Um filho de Sarai. Mas como? Como isso seria possível? Ele já tinha tantos anos. Sarai também. O corpo dela havia muito tempo havia perdido a capacidade de gerar vida. Antes que Abraão pudesse processar completamente essas palavras, algo ainda mais impressionante aconteceu. Deus o conduziu para fora da tenda. Olha para os céus, disse o Senhor, e conta as estrelas, se é que podes contá-las. Abraão ergueu os olhos. O céu do deserto, longe de qualquer luz artificial, é um espetáculo que desafia a imaginação.
Milhares, milhões de pontos brilhantes espalhados como poeira de diamante sobre o veludo negro da noite. Impossível contar. Impossível compreender a magnitude. E então, a promessa que mudaria tudo: assim será a tua descendência. Pense nisso por um momento. Cada estrela, um descendente. Cada ponto de luz, uma vida que viria através dele. Gerações incontáveis. Uma multidão que cobriria a terra. E você, o que achou disso? Consegue imaginar o que passou pela mente de Abraão naquele instante? A promessa era tão grande, tão impossível, tão além de qualquer lógica humana, que só havia duas opções: ou acreditar completamente, ou descartar como delírio. Abraão escolheu acreditar. A Bíblia registra com uma simplicidade poderosa: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Esse momento, essa decisão, esse ato de fé diante do impossível, foi o que definiu Abraão. Não suas obras. Não suas conquistas. Não sua riqueza ou sua coragem. Mas sua fé. Sua capacidade de confiar mesmo quando tudo parecia contraditório. E por causa dessa fé, Deus o declarou justo. Não porque Abraão fosse perfeito, mas porque ele creu. No entanto, crer não elimina as dúvidas. Ter fé não significa não fazer perguntas. E Abraão, sendo humano como todos nós, precisava de algo mais tangível. Algo que confirmasse aquela promessa extraordinária não apenas sobre descendentes, mas também sobre a terra. Senhor Deus, disse Abraão, como saberei que hei de possuí-la? Era uma pergunta legítima. Como saber que tudo aquilo era real? Como ter certeza de que não era apenas um sonho, um desejo tão forte que havia criado suas próprias visões? Deus, em sua misericórdia e compreensão da fragilidade humana, não repreendeu Abraão. Em vez disso, estabeleceu uma aliança. Uma aliança formal, selada da maneira como os povos daquele tempo selavam seus acordos mais sagrados. Traze-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, cada um de 3 anos, uma rolinha e um pombinho, ordenou o Senhor. Abraão obedeceu. Tomou cada animal, dividiu-os ao meio e colocou cada metade em frente da outra, formando um corredor entre os pedaços. Os pássaros, porém, não foram divididos. Era um ritual conhecido, um pacto de sangue. Normalmente, ambas as partes passariam entre os animais divididos, simbolizando que, se quebrassem o acordo, o mesmo destino dos animais lhes aconteceria. Mas enquanto Abraão esperava, algo inesperado aconteceu. Aves de rapina desceram sobre os cadáveres. Corvos, abutres, criaturas que se alimentam de morte, tentando devorar o sacrifício. Abraão lutou contra elas, enxotando-as repetidamente. Era como se forças contrárias estivessem tentando impedir aquela aliança. Como se o próprio mal reconhecesse a importância daquele momento e quisesse destruí-lo. Quando o sol começou a se pôr, um torpor profundo caiu sobre Abraão. Não era sono comum. Era algo sobrenatural. E com ele veio um terror. Uma escuridão densa, opressora, que tomou conta de seu ser. Foi nesse estado, entre o consciente e o inconsciente, entre o natural e o sobrenatural, que Deus falou novamente. Mas desta vez, a mensagem não era de bênçãos imediatas. Era uma revelação sobre o futuro. Um futuro difícil. Sabe, com certeza, que a tua descendência será peregrina em terra alheia, onde será escravizada e oprimida por 400 anos. 400 anos. 4 séculos de sofrimento. Gerações que nasceriam e morreriam sob o jugo da escravidão. Era uma verdade dura, cruel até. Por que Deus revelaria isso? Por que não poupar Abraão dessa informação angustiante? Haveria libertação. Haveria justiça. Haveria redenção. O sofrimento não seria o fim da história. E mais, quanto a ti, irás em paz para os teus pais. Serás sepultado em boa velhice. Abraão, pessoalmente, não veria o sofrimento. Ele viveria sua vida, morreria em paz, seria honrado. Mas seus descendentes enfrentariam provações inimagináveis antes de herdar a promessa. Por quê? A resposta veio: porque a iniquidade dos amorreus ainda não chegou ao seu limite.
Deus, em sua justiça perfeita, esperaria até que os habitantes da terra se tornassem tão corruptos, tão violentos, tão depravados, que sua remoção fosse não apenas justa, mas necessária. Não era conquista arbitrária. Era julgamento divino sobre uma sociedade que havia ultrapassado todos os limites da decência humana. Quando a escuridão da noite se tornou completa, algo extraordinário apareceu. Um forno fumegante e uma tocha de fogo passaram entre os pedaços dos animais. Não era Abraão quem passava. Era Deus. Somente Deus. Isso significava algo profundo. Aquela aliança não dependia da capacidade de Abraão de cumprir sua parte. Dependia exclusivamente da fidelidade de Deus. Mesmo que Abraão falhasse, mesmo que sua descendência falhasse, Deus cumpriria sua promessa. A tua descendência dei esta terra, declarou o Senhor, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. A promessa estava selada. Confirmada. Garantida pelo próprio Deus. Mas então voltamos à realidade cotidiana. Abraão tinha a promessa. Tinha a aliança. Tinha a certeza divina. Mas ainda não tinha o filho. E os anos continuavam passando. Sarai, sua esposa, também conhecia a promessa. Ela também tinha ouvido. Ela também tinha esperado. Mas diferente de Abraão, que havia tido aquelas visões poderosas, aquelas confirmações sobrenaturais, Sarai via apenas o passar do tempo refletido em seu próprio corpo. Via as outras mulheres do acampamento com seus filhos. Ouvia os risos das crianças. Sentia o vazio em seus braços. E começou a pensar. Se Deus havia prometido descendentes a Abraão, mas não especificamente através dela, talvez houvesse outra maneira. Uma maneira socialmente aceita naquela cultura. Uma solução prática para um problema aparentemente impossível. Sarai tinha uma serva egípcia chamada Agar. Jovem, saudável, fértil. E naquela sociedade, havia um costume: se uma esposa não pudesse ter filhos, ela poderia oferecer sua serva ao marido, e o filho nascido dessa união seria legalmente considerado filho da esposa. Era uma prática comum. Uma solução razoável dentro daquele contexto cultural. Um dia, Sarai procurou Abraão. Sua voz era de quem havia tomado uma decisão difícil, mas necessária. Eis que o Senhor me impediu de ter filhos, começou ela, e havia dor nessas palavras. Não era acusação a Deus. Era reconhecimento de uma realidade que a machucava profundamente. Toma, pois, minha serva. Talvez eu possa ter filhos por meio dela. Era um oferecimento sacrificial. Sarai estava disposta a permitir que outra mulher tomasse seu lugar, desse a seu marido que ela não podia dar, para que a promessa pudesse se cumprir. Ela estava tentando ajudar Deus. Estava tentando facilitar o cumprimento da promessa através de meios humanos. Abraão ouviu. E concordou. Pense nisso. O homem que havia conversado com Deus. O homem que havia recebido promessas diretas. O homem cuja fé havia sido creditada como justiça. Esse mesmo homem agora concordava em tomar um atalho. Por quê? Talvez porque ele também estava cansado de esperar. Talvez porque a solução parecia razoável. Talvez porque, afinal, Deus havia dito que o herdeiro sairia dele, mas não havia especificado que seria de Sarai. Quantas vezes fazemos isso em nossas próprias vidas? Recebemos uma promessa de Deus, mas quando ela demora, começamos a buscar nossas próprias soluções. Criamos nossos próprios caminhos. Justificamos nossas decisões com lógica aparentemente sólida. E no processo, criamos complicações que nunca existiriam se simplesmente tivéssemos esperado. Abraão tomou Agar como mulher. E ela concebeu. A princípio, deve ter parecido que a solução havia funcionado. Finalmente, haveria um filho. Finalmente, a promessa estaria se cumprindo. Ou assim pensavam. Mas quando Agar percebeu que estava grávida, algo mudou nela. Ela olhou para Sarai de maneira diferente. Não com o respeito de uma serva para sua senhora, mas com desprezo. Afinal, ela havia conseguido o que Sarai não podia. Ela estava carregando o filho do grande Abraão. Ela,
Uma simples serva egípcia havia alcançado o que a esposa principal não conseguirá. O desprezo de Agar não era sutil. Era visível, palpável. E Sarai sentia cada olhar, cada gesto, como uma punhalada. A dor de Sarai se transformou em raiva. E essa raiva ela direcionou para onde? Para Agar? Não. Para Abraão. A afronta que sofro cai sobre ti, disse Sarai a seu marido, e sua voz tremia de emoção contida. Eu mesma coloquei minha serva em teus braços. Mas agora que ela vê que concebeu, me trata com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e ti. Você pode sentir a complexidade dessa situação? Sarai havia sido a arquiteta dessa solução. Foi ideia dela. Foi ela quem ofereceu Agar. Mas agora, confrontada com as consequências, com a humilhação, com o desprezo nos olhos de sua própria serva, ela não conseguia suportar. E colocava a responsabilidade em Abraão. Abraão, por sua vez, não queria se envolver. Era um homem de muitas qualidades, mas naquele momento, demonstrou uma fraqueza muito humana. Ele simplesmente se eximiu. Tua serva está em teu poder, respondeu ele. Faze com ela o que bem te parecer. Era uma resposta covarde. Ele havia concordado em tomar Agar. O filho era dele. Mas agora, diante do conflito, simplesmente devolvia o problema para Sarai resolver. E Sarai resolveu. De uma maneira dura, cruel até. Ela maltratou Agar. A Bíblia não especifica exatamente o que foi feito, mas diz que Sarai a humilhou tanto que Agar, mesmo grávida, preferiu fugir. Fugir para o deserto. Fugir para a possibilidade da morte, ao invés de permanecer naquela situação. Imagine a cena. Uma jovem mulher, grávida, sozinha, caminhando pelo deserto implacável. Sem destino certo. Sem provisões adequadas. Apenas o desespero a impulsionando para longe daquele lugar que se tornará insuportável. Ela chegou a uma fonte de água no deserto, no caminho de Sur. Ali, exausta, ela parou. Talvez tenha chorado. Talvez tenha se perguntado como sua vida havia chegado àquele ponto. Ela não havia pedido nada disso. Não havia escolhido se envolver com Abraão. Havia sido dada a ele por Sarai. E agora estava ali, abandonada, maltratada, carregando um filho que ninguém parecia querer. Foi nesse momento de total desolação que algo extraordinário aconteceu. O anjo do Senhor a encontrou. Não Abraão. Não Sarai. Mas Deus mesmo, representado por seu anjo, foi procurar aquela serva fugitiva no deserto. Agar, serva de Sarai, chamou o anjo, reconhecendo sua identidade, mas também sua posição. De onde vens e para onde vais? Agar respondeu com honestidade brutal, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Ela não negou. Não inventou desculpas. Estava fugindo. Mas para onde? Ela mesma não sabia. A resposta do anjo foi surpreendente. Não foi, continue fugindo. Você tem razão. Você foi maltratada. Não. Foi, volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Voltar? Para o sofrimento? Para a humilhação? Para a mulher que a havia maltratado? Como isso poderia ser a resposta divina? Mas então veio a promessa. A razão. O propósito. Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que, por numerosa, não será contada. Agar, a serva egípcia, estava recebendo a mesma promessa de multiplicação que havia sido dada a Abraão. Seus descendentes seriam incontáveis. Ela não estava sendo enviada de volta para ser apenas uma vítima. Estava sendo enviada de volta porque havia um propósito, um destino, uma promessa ligada àquela situação difícil. Eis que concebeste e darás à luz um filho, continuou o anjo. Chamarás o seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. Ismael. Um nome que significa Deus ouve. O próprio nome da criança seria um testemunho eterno de que Deus havia visto, havia escutado, havia se importado com o sofrimento de uma serva esquecida no deserto. Você faria o mesmo?
Voltaria para uma situação difícil se soubesse que Deus tinha um propósito maior? Mas então veio uma profecia sobre o menino que nasceria. E era uma profecia complicada. Ele será como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Não era exatamente uma bênção tradicional. Era um aviso. Ismael seria forte, independente, indomável como um jumento selvagem do deserto. Mas também seria conflituoso. Sempre em tensão. Sempre em luta. E essa profecia se cumpriria através das gerações que viriam dele. Agar ficou profundamente impactada. Ali, naquele lugar desolado, ela havia sido visitada por Deus. Ela, uma escrava. Ela, uma fugitiva. Ela, que não tinha valor algum aos olhos da sociedade. Mas tinha valor aos olhos de Deus. Com lágrimas nos olhos, ela deu um nome àquele lugar. Chamou-o Bir-Lahai-Roi, que significa Poço daquele que vive e me vê. E disse, em admiração e reverência, acaso não viu aquele que me vê? Pense na profundidade dessa declaração. Agar havia compreendido algo fundamental sobre Deus. Ele havia. Não apenas conhecia sua existência, mas verdadeiramente a enxergava. Via sua dor, sua angústia, seu desespero. E se importava o suficiente para intervir. Agar voltou. Voltou para Sarai. Voltou para a casa de Abraão. Não porque a situação fosse fácil. Mas porque agora ela tinha algo que ninguém poderia tirar dela, a certeza de que Deus a havia visto, a havia ouvido, e tinha um plano para seu filho. Quando chegou o tempo, ela deu à luz um menino. E Abraão, agora com 86 anos de idade, chamou o filho que Agar lhe dera de Ismael. Exatamente como o anjo havia ordenado. Havia um filho. A promessa parecia cumprida. Mas a história estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando. Porque Ismael não era o filho da promessa. Era o filho da impaciência humana. O filho da tentativa de ajudar Deus. E as consequências dessa decisão ecoariam através dos milênios. Abraão amava Ismael. Não há dúvida disso. Era seu filho. Seu primogênito. Mas não era o filho que Deus havia prometido. E um dia, anos mais tarde, quando outro filho nascesse, nasceria também um conflito que perdura até hoje. Pense em todas as camadas dessa história. Temos Abraão, o homem de fé, que mesmo assim duvidou e tomou atalhos. Temos Sarai, a mulher que tentou resolver um problema de Deus com soluções humanas e criou uma situação que a destruiu emocionalmente. Temos Agar, a vítima inocente de decisões que outros tomaram, mas que foi vista e valorizada por Deus. E temos Ismael, uma criança que nasceria em meio a conflito, cuja própria existência seria sempre marcada pela tensão. Nenhum deles era perfeito. Todos cometeram erros. Todos agiram por medo, impaciência ou desespero. E no entanto, Deus continuou presente. Continuou fiel. Continuou trabalhando, mesmo através da bagunça humana, para cumprir seus propósitos. Essa é a beleza e o terror das narrativas bíblicas. Elas não nos apresentam super-heróis impecáveis. Apresentam pessoas reais, com falhas reais, tomando decisões reais que têm consequências reais. E através de tudo isso, um Deus que não desiste. Que não abandona. Que vê, ouve e se importa, mesmo quando estragamos tudo. A promessa a Abraão continuaria. O plano de Deus não seria frustrado pela impaciência humana. Mas o caminho seria mais complicado, mais doloroso, mais cheio de consequências não intencionais do que precisava ser. Quantas vezes fazemos isso em nossas próprias vidas? Recebemos promessas. Mas quando elas demoram, criamos nossas próprias soluções. Forçamos portas que deveriam permanecer fechadas. Tomamos decisões que parecem razoáveis no momento, mas cujas consequências nos perseguem por anos. A história de Abraão, Sarai, Agar e Ismael é um espelho. Um espelho que reflete nossas próprias lutas com a espera, com a confiança, com a paciência. É um lembrete de que os caminhos de Deus nem sempre fazem sentido para nós. Que sua temporização é diferente da nossa.
Que ele pode fazer o impossível, mas no tempo dele, não no nosso. E é também um lembrete de que Deus vê. Ele vê os poderosos e os fracos. Ele vê os donos e os servos. Ele vê aqueles que estão no centro da história e aqueles que estão nas margens. E ele se importa com todos. Agar, fugindo no deserto, achava que estava sozinha. Mas não estava. Ismael, nascido em circunstâncias complicadas, poderia ter sido esquecido pela história. Mas não foi. Porque Deus é o Deus que vê. O Deus que ouve. O Deus que se importa. Essa é a mensagem profunda desses capítulos. Não é apenas sobre a origem de povos. É sobre a natureza de Deus e a natureza humana. É sobre fé e falha. Sobre promessa e impaciência. Sobre como até mesmo nossos erros podem ser redimidos quando há um Deus soberano guiando a história. A jornada de Abraão continuaria. Haveria mais provações, mais testes, mais momentos de fé e mais momentos de dúvida. Mas a promessa permaneceria. Porque não dependia dele. Dependia de Deus. E esse é o fundamento de toda esperança verdadeira. Obrigado por acompanhar mais este episódio de Origens. Se esta história tocou seu coração, se fez você pensar, se desafiou você de alguma forma, deixe seu comentário abaixo. Compartilhe suas reflexões. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos episódios, onde continuaremos a desvendar as histórias mais profundas e transformadoras da Bíblia. Até a próxima jornada.